Vamos apresentar o nosso trabalho de desenvolvimento de linguagens funcionais, compiladores e interpretadores e aspectos associados a Big Data. Aqui são os tópicos que serão apresentados nesse trabalho: o que é uma linguagem funcional, os fundamentos, características, o modelo computacional, como programar funcionalmente, por que as linguagens funcionais são tão importantes, quais as vantagens e desvantagens das linguagens funcionais e um pouquinho da história das linguagens funcionais. Bom, essa é a parte de definição de interpretadores e compiladores. Um interpretador, ele é um programa que ele é um intérprete, ele age como um intérprete. Ele percorre as instruções escritas de um programa em uma determinada linguagem de programação, e na medida em que vai interpretando cada instrução, ele vai traduzindo para o processador, que então ele executa essas ações correspondentes. O compilador, ele acaba traduzindo o código escrito em uma linguagem qualquer para a linguagem de máquina. Após isso, após a compilação, ele cria um programa executável que depois serve para ele não precisar ter que traduzir todo o código de novo para ele poder executar o programa. Principais diferenças entre um compilador e um interpretador é que os compiladores eles são um tipo de tradutor de uma linguagem de alto nível, seja ela um Java, um C Sharp, Python, entre outras, para uma linguagem de baixo nível, uma linguagem de máquina, uma linguagem que o computador vai entender. Parecido com o compilador, o interpretador fica com uma parte mais de análise. Ele analisa sintaticamente e semanticamente o programa escrito em uma linguagem específica, porém eles têm diferenças de formas de execução. O compilador ele executa o programa somente após ter traduzido por inteiro. Já o interpretador não. Ele traduz e executa cada linha de código sequencialmente, ou seja, passo a passo. No compilador, há uma geração de código de máquina ao final do processo da tradução. Já no interpretador, ele não faz nada disso. Linguagens funcionais. Ela é um exemplo de programação. Ela é uma linguagem, elas são linguagens baseadas em funções matemáticas, que são caracterizadas por três conceitos: as variáveis, as atribuições e repetições. Matemática lambda, com o cálculo lambda, em cima a gente mostra como é que a função seria em linguagem de programação e embaixo como é o cálculo é feito. Fundamentos. São diferentes das linguagens imperativas, não existe um conceito de variável ou atribuição. Os efeitos colaterais. As alterações devem ser construídas com recursividade. A estrutura de controle e fluxo tem que ser diferentes. O alto poder de expressividade. A função de alta ordem. Elas podem retornar ou receber outras funções como parâmetro, que uma função que realiza alguma dessas coisas é chamada de função de alta ordem. O mapeamento. No mapeamento, uma função é aplicada a cada elemento de uma lista, de modo que uma nova lista modificada é retornada. Se tu deseja aplicar uma função a uma lista de elementos, por exemplo, dobrar uma lista de inteiros. Filtragem. Frequentemente desejamos produzir uma sublista através da seleção de elementos que compartilham uma determinada propriedade. Redução é a função que agrupa todos os valores descritos para dentro de uma função escolhida. As características. A sua sintaxe encoraja uma visão totalmente modular do fluxo do programa. Reutilização do código preventivo e escrito, uma função para construir programas cada vez mais complexos. Geralmente,
Não há um identificador, por exemplo, a função main do C e do Java, para iniciar o ponto onde a execução do programa inicia. Aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria, que é a entrada dos dados, a execução dentro do programa e a saída. Dá para ver que o nosso exemplo a gente mostra que ele não utiliza ele não guarda os dados dentro de uma memória, é tudo executado sistematicamente. Como programar funcionalmente? Um programador funcional utiliza comandos de seleção, recursão, indução, estrutura de dados complexas, novos conceitos de programação, propostos para compensar a deficiência da linguagem funcional. Polimorfismo, funções de alta ordem, avaliação tardia, mônades, entre outras. Por que as linguagens funcionais são importantes? Limitação técnica, no caso, que é o consumo de energia, processadores em solução de múltiplos cores, softwares de execução de forma paralela e mais simples de escrever o código corretamente em linguagens funcionais. Quais as vantagens da programação funcional? No nível mais alto, programas mais concisos, próximos de uma especificação matemática, mais modularidades, polimorfismo, ordem superior, permitem decompor problemas em componentes reutilizáveis, concorrência e paralelismo. A ordem de execução não afeta os resultados. Desvantagens da programação funcional. A maior distância do hardware, no caso, compiladores e interpretadores mais complexos, difícil de prever o custo de execução de tempo e espaço. Alguns algoritmos são mais eficientes quando implementados de forma imperativa. Biblioteca de recursos limitados, incompatibilidade com hardwares muito específicos, instalação de compiladores e interpretadores complicada, pouca difundida, não pode ser utilizada em sistemas onde a performance é muito crítica. Conceito de Big Data. Sendo um grande conjunto de dados que necessitam de ferramentas específicas para analisar esses dados e assim gerando resultados. Linguagens funcionais e aspectos associados ao Big Data. Existem 3 linguagens indicadas e mais usadas para se trabalhar com Big Data. Tem o R, o Python e o Scala. Tem outras, mas essas 3 são as mais utilizadas. Vamos começar falando pelo R. Ele é conhecido como a linguagem dos estatísticos. É uma linguagem de script que tem acesso a expressões regulares para manipulação de textos, né? Também é utilizado para se trabalhar com uma grande quantidade de dados. Python é uma linguagem open source, é com uma sintaxe simples, que qualquer pessoa com conhecimento em C, C++, Java, teria facilidade com ela. Ela também tem sido usada na área da computação científica, para se trabalhar com finanças, petróleo, gás, física e processamento de sinais. E a Scala? Scala trabalha com orientação a objeto e funcional. Ela é compatível com Java, inclusive ela é executada numa máquina virtual do Java. As vantagens é a sua velocidade e expressividade comparado com outras linguagens, tendo a quantidade de código produzido em menor escala, em menor quantidade do que outras linguagens. A conclusão do nosso trabalho, baseado nas linguagens que a gente citou, é que o R é melhor utilizado para grandes massas de dados com cálculos estatísticos. O Python ele é melhor recomendado para processamento intenso de rede neural entre GPUs. O Scala é uma boa escolha para a troca massiva de dados. As referências de como a gente, da onde a gente buscou o nosso material.
Fim.